Olá pessoal, meu nome é Maria Aparecida Domingues, eu sou enfermeira aqui da Escola Municipal de Saúde da região Sul, que faz parte da Secretaria de Saúde de São Paulo. E vou estar conversando com vocês nessa aula sobre a Covid-19. Nós vamos falar um pouquinho sobre a história da doença, os sinais e sintomas e as medidas de prevenção. Então, conversando um pouquinho sobre a Covid, a primeira coisa que a gente vai estar falando são sobre as terminologias. Então, o coronavírus, que é um termo que a gente está usando, está ouvindo bastante, na verdade os coronavírus eles são uma grande família de vírus, eles são conhecidos desde meados de 1960 e eles causam doenças respiratórias em seres humanos e também em animais. SARS-CoV-2 é o nome deste novo coronavírus e Covid-19 é o nome oficial da doença. Foi estabelecido pela OMS e é uma sigla que, para o inglês, de Coronavirus Disease 2019, que quer dizer doença do coronavírus 2019. O 19 que a gente utiliza, ele se refere ao ano em que foi identificado os primeiros casos lá na China, que foi em dezembro de 2019. Um outro termo que a gente ouve bastante é a pandemia. Então, o que é pandemia? Na verdade, a pandemia, ela fala de uma doença que se estende para um espaço geográfico grande, podendo ser um continente. No caso do Covid-19, a doença atingiu o mundo todo. Então, não é uma epidemia, é uma pandemia, né? Quais são os sinais e sintomas da Covid-19? Então, o vírus, ele causa infecção pulmonar e nos casos iniciais ou mais leve, ele pode até ser confundido com um resfriado como uma gripe. Então, os seus principais sintomas estão relacionados a essa patologia mesmo. Lembra uma gripe. Então, você pode ter febre, pode ter tosse, pode ter coriza, dificuldade para respirar. Alguns casos, a pessoa não apresenta nenhum sintoma. É o que a gente chama do paciente assintomático. Ele tem a doença, mas não apresenta nenhum sintoma. Ainda assim, ele pode transmitir a doença, né? Outros sintomas não específicos ou atípicos também podem incluir a dor da garganta, a diarreia, a diminuição do paladar, então a pessoa não sente gosto quando ela vai se alimentar, ou a diminuição do olfato, ela não sente cheiro, ou diminui, né, essa percepção do cheiro. E ela pode ter ainda dor muscular, cansaço ou fadiga. Então, assim, ainda não existe vacina e até então, como nós nunca tivemos, né, contato com esse vírus, que é um vírus silvestre, ainda não temos imunidade para o mesmo. Qual o período de incubação da doença? Então, o que é período de incubação? Período de incubação é o tempo entre a exposição ao vírus, ou seja, é o primeiro contato que eu tive com aquele vírus e o início dos sintomas. Então, isso pode variar de 1 a 14 dias. Geralmente ocorre em 5 dias, então ali por perto de 5 dias a pessoa começa a ter sintomas. Mas a gente não pode esquecer que mesmo sem sintomas, ainda assim a pessoa pode estar transmitindo a doença, né? E como que essa transmissão acontece? A transmissão pode acontecer de uma pessoa doente para outra pessoa, ali pelo contato direto, ou por contato próximo, por exemplo, um aperto de mão, um abraço, ou gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, ou mesmo objetos contaminados, por exemplo, um celular, uma mesa, uma maçaneta de porta, brinquedos, teclado, computador, ou uma caneta. Então, várias superfícies podem estar transmitindo a doença desde que seja contaminada. E o vírus tem uma sobrevida grande até. Algumas superfícies, por exemplo, os plásticos, pode ter até 72 horas ali o vírus. Normalmente, no caso da contaminação de superfícies, o que acontece? A pessoa coloca a mão na superfície contaminada e leva essa mão para a boca, ou para os olhos, ou para o nariz, e a partir disso é que ela
pode adquirir a doença, né? Então aqui estão as fotos para vocês dar uma olhadinha assim e melhorar um pouco a fixação. Então assim, você pode ter a transmissão por espirro, por tosse, por catarro, gotículas de saliva, um contato próximo, simples toque de pegar na mão, de cumprimentar, ou contato de objeto ou superfície contaminada. Quais as medidas de prevenção? Então, como não tem cura ainda essa doença, não tem uma vacina que previne essa doença, o que a gente entende é que a melhor maneira de se evitar a doença é prevenindo. Então, a gente orienta que a pessoa cubra sempre o nariz na hora que for tossir ou quando for espirrar, utilize lenços descartáveis, não utilize lenço de pano, né? Utilize descartáveis que aí você joga fora, pode ser papel higiênico também. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, melhore a higienização das mãos, né? Porque você acaba entrando em contato com muita superfície durante o dia, então você tem ali um grande veículo para transmitir a doença. Evite ficar tocando os olhos, ou a boca, ou o nariz. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Aqui tem uma pasta de dente, mas outros objetos também, por exemplo, uma caneta, um talher, um copo, né? Você dividir seu copo ou sua garrafinha de água com outras pessoas, com certeza a chance de você se contaminar aumenta aí compartilhando esses objetos. E evitar aglomerações, principalmente nessa época de pandemia, a gente orienta que a pessoa evite ao máximo locais aglomerados, né? Então aqui tem um cartaz, que não é tão novo, mas um cartaz da secretaria que fala um pouquinho desse cubra-tosse. Nesse cartaz, vocês podem observar que o senhorzinho está cobrindo a boca, né, e o nariz utilizando o braço, né? Na verdade, ele usa o cotovelo aqui, né? Então, uma coisa que a gente tem que refletir, porque às vezes eu vejo as pessoas se cumprimentando com o cotovelo. Mas se a gente está orientando que se usa o cotovelo para cobrir a tosse, então você não pode se cumprimentar com o cotovelo, né? Totalmente contraindicado. Outra coisa é ele cobrindo aqui a boca, o nariz, usando um papel higiênico, papel descartável. Então joga em seguida esse material. E aqui ele lavando a mão após, porque mesmo que você use um papel ou um guardanapo, você pode ter contaminação da mão. Então, o ideal é que você lave as mãos após assoar o nariz ou tossir. Outro meio de prevenção muito eficiente, eu acho que talvez um dos mais eficientes, é a higienização das mãos e que está sendo bastante orientada. Vão haver outros vídeos aqui onde você vai ter uma maior clareza em relação a essa lavagem, na técnica, porque às vezes você tem uma lavagem das mãos, mas não é eficiente, você não tira toda a sujidade. Então, existe uma forma adequada para lavar as mãos, onde você higieniza ali toda a mão, né? E a higienização das mãos, ela pode ocorrer de duas maneiras, ou com água e sabão, ou higienização com solução alcoólica. Então, a higienização com água e sabão, quando você está vendo que a sua mão está suja, você tem que lavar com água e sabão. Se a sua mão está limpa, mas você só quer ali desinfectar, vamos por assim, você pode fazer a higienização com álcool. Se a mão tiver com alguma sujidade, você tem que lavar com água e sabão, não tem jeito. O que a gente também orienta é que não há necessidade de lavar as mãos e a seguir passar álcool nas mãos. Você pode ou lavar as mãos ou higienizar com álcool. Ambos vão ter eficiência ali, se for feito adequadamente, uma eficiência satisfatória. Aqui são as fontes onde nós pegamos as informações para a consulta de vocês, se vocês quiserem. Eu agradeço a atenção. Obrigada.